Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que está mudando o jogo da inteligência artificial. Vamos deixar de lado os prompts básicos para entender o que de fato faz um modelo de linguagem ser realmente poderoso, preciso e, o mais importante, confiável. É a tecnologia que transforma assistentes digitais em verdadeiros especialistas. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto num ponto que todo mundo já deve ter ouvido falar: as famosas alucinações da IA. Porque um sistema que parece tão inteligente, de repente, inventa coisas ou dá uma resposta que não tem nada a ver. A chave para entender isso está nas limitações que esses modelos carregam desde o início. Pensa assim, ó, um modelo de linguagem, um LLM, é como se fosse um assistente genial, mas ele está trancado numa sala e lá dentro só tem livros antigos. O conhecimento dele é gigante, claro, mas está parado no tempo. E aí quando a gente pergunta algo que não está naqueles livros, o que ele faz? Para não deixar sem resposta, ele pode alucinar, tentar preencher as lacunas. E isso gera outros problemas. A gente não sabe de onde ele tirou a informação, falta transparência. E para atualizar essa biblioteca, é um processo de retreinamento caríssimo e super demorado. Isso nos leva ao que a gente pode chamar de o dilema do gênio. Como é que a gente aproveita essa capacidade incrível de raciocínio que ele tem, sem ficar refém dessas limitações todas? Essa metáfora é muito boa. A gente tem esse cérebro digital brilhante, sabe? Ele escreve, resume, cria, só que o mundo dele é só aquilo que ele aprendeu no treinamento. Ele não sabe o que aconteceu ontem, não tem acesso aos documentos da sua empresa, por exemplo. Então, como a gente liberta esse gênio da sala? A primeira grande virada de chave para resolver esse dilema tem nome. É uma técnica chamada RAG. A sigla vem de Geração Aumentada por Recuperação. Pensa no RAG como uma primeira grande ferramenta que a gente dá para o nosso gênio, para ele finalmente conseguir olhar para fora daquela sala. Mas o que é RAG na prática? De um jeito bem simples, é um processo que dá ao LLM a chance de consultar uma base de conhecimento externa, atualizada, antes de dar a resposta. Ou seja, ele para de depender só da memória interna dele. E olha, essa analogia aqui é perfeita. Usar RAG é basicamente transformar qualquer pergunta numa prova com consulta. O LMM não precisa mais ficar adivinhando ou tentando lembrar de tudo de cabeça. Ele pode ir lá e buscar informação exata, fresquinha e verificável bem na hora que ele precisa. Esse processo todo acontece em duas etapas principais. Primeiro, a recuperação, que em inglês é o retrieval. A pergunta chega e o sistema vai vasculhar documentos, sites, bancos de dados, o que for, procurando trechos que tenham a ver com o assunto. Depois vem a geração aumentada. O sistema pega esses trechos que encontrou e entrega para o LLM junto com a pergunta original. Pronto, agora ele tem todo o contexto que precisa para montar uma resposta precisa e, o mais importante, baseada em fatos. E quando a gente coloca o RAG lado a lado com o método antigo, o chamado fine-tuning ou ajuste fino, a diferença é gritante. Olha só, RAG é bem mais barato, muito mais rápido. A atualização de dados pode ser feita em tempo real. E, talvez o mais legal de tudo, ele oferece transparência. Ele pode dizer exatamente de qual documento tirou aquela informação. Isso, com certeza, muda completamente o jogo. Dar ao nosso gênio trancado na sala o acesso a uma biblioteca inteira já é um passo e tanto, né? Mas por mais poderoso que o RAG seja, ele é só a primeira pecinha de um quebra-cabeça muito maior. Então, bem-vindos ao quadro geral, a engenharia de contexto. Pensa assim, se o RAG é uma ferramenta, a engenharia de contexto é a caixa de ferramentas inteira. É todo o programa de treinamento e o ambiente de trabalho que a gente cria para o nosso assistente de IA. A engenharia de contexto é isso, é uma disciplina, uma ciência mesmo, que estuda o jeito ideal de otimizar todo o fluxo de informação que uma IA recebe. Não é só sobre a pergunta que a gente faz, mas sobre tudo que vem junto com ela. E essa citação aqui mata a charada. Não adianta só dar um livro para o aluno e pedir uma redação complexa. O ideal é dar as anotações, acesso à internet, ensinar como pesquisar e organizar as ideias. É exatamente isso que a engenharia de contexto faz pela IA. É preparar o terreno para ela brilhar. Ok, então, além do RAG, que outras ferramentas a gente tem nessa caixa? A engenharia de contexto nos dá um verdadeiro arsenal para turbinar nosso assistente. Primeiro, sistemas de memória. Isso é como dar um caderno de anotações para o nosso assistente. Ele consegue se lembrar do que já foi conversado antes, mantendo o fio da meada em diálogos mais longos, sabe? Isso dá continuidade e torna a conversa muito mais natural. Depois,
tem o raciocínio com ferramentas. Isso aqui é revolucionário. É ensinar o LLM a usar outras ferramentas. Precisa fazer uma conta? Ele usa uma calculadora. Precisa saber a cotação de uma ação? Ele consulta uma API de finanças. Ele deixa de ser só um gerador de texto para se tornar um executor de tarefas. E por último, os sistemas multiagente. Aqui a coisa fica ainda mais interessante. A gente não tem mais só um assistente, mas um time de especialistas. Um LLM pode ser o gerente de projetos, que distribui tarefas para outros agentes, cada um com sua especialidade. E eles trabalham juntos para resolver um problema muito mais complexo do que um só conseguiria. Tá, então o que acontece quando a gente junta tudo isso? O que estamos vendo é uma mudança fundamental. É a gente saindo de modelos que só respondem perguntas para sistemas de IA que de fato raciocinam, lembram e agem no mundo. E com isso, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. O que vai definir o quão boa uma IA é no futuro não é mais só o tamanho do modelo, mas sim a qualidade do contexto que a gente fornece para ela. No fim das contas, a lição é: contexto é tudo. E isso deixa a gente com uma grande pergunta para o futuro, né? Com todas essas ferramentas, a IA está deixando de ser um oráculo misterioso para se tornar cada vez mais uma parceira, uma colaboradora. A questão não é mais se a IA pode ser inteligente. A verdadeira pergunta agora é: o que nós vamos escolher construir com uma inteligência que pode aprender, lembrar e interagir com o mundo de um jeito cada vez mais parecido com o nosso?